Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a parafilia, né? As parafilias, que são várias, né? Mas eu não vou falar todas, porque, gente, não decorei todas, sei que tem bastante. Mas, sim, a parafilia, como me perguntaram, existe uma relação da parafilia do masoquismo com o traço de caráter masoquista? Não, gente, não existe uma relação de que todas as pessoas que têm o traço de caráter masoquista nos traços, elas têm maior predisposição a ter o masoquista na parafilia, né? O que seria o masoquista na parafilia? O masoquista na parafilia, ele tá configurado, né? Porque uma parafilia é um tipo de perversão da sexualidade. Ou seja, o que é uma perversão da sexualidade? É quando o meu objeto de gozo se repete muitas vezes, que aquela manifestação fica muito mais uma manifestação de um desejo no objeto, que seria o quê? O gozo no objeto. E aquele objeto passa a ser a fonte de gozo do sujeito, ou seja, ele está sempre num processo de repetição com relação àquele objeto. E não há um gozo fora do campo daquele objeto que lhe causa prazer. Então, é dentro de um processo de repetição. É óbvio que quase todos os traços têm algum tipo de parafilia. Todos, né? Quer dizer que quase todas as pessoas têm algum tipo de parafilia, algum tipo de fetiche, algum tipo de repetição de uma ordem mesmo na perversão da própria sexualidade. Então, se a gente parar para pensar, quase todo mundo tem algum tipo de parafilia, ok? É óbvio que existem algumas parafilias que elas são parafilias hediondas, né? Que são parafilias que estão associadas a um crime, como por exemplo a hebefilia, né? Que seria a pedofilia, que ela é um crime, ela não deixa de ser um crime, né? Ela tá prevista pelo artigo de lei, né? Que seria se aproveitar de vulneráveis. O artigo é 217, se eu não me engano, do Código Penal. Aí, se eu estiver errado, tiver algum advogado aqui embaixo, escreve aqui qual que é o certo. Mas, se eu não me engano, é o artigo 217, né? Que seria a corrupção de menores também, que é 218, né? Na corrupção de menores, no artigo do Código Penal. Bem, tirando a pedofilia, também tem o voyeurismo, né? Quando ele vai para um ato obsceno, né? De estar buscando ver o sexo de outras pessoas com drone, filmando motéis, né? Filmando a vizinhança. Também é previsto pelo artigo da lei, se eu não me engano, é 233 do Código Penal. Então, tem parafilias que são realmente crime e que realmente tem artigo e é previsto pela lei que a pessoa pode ser punida por isso. Como, por exemplo, aquele froteurismo. Eu não sei se já ouviram falar, né? Froteurismo são aquelas pessoas que têm uma necessidade de se esfregar, né, nos indivíduos na rua, né? Seria como se ela estivesse cometendo um ato, né, de importunar sexualmente as vítimas. Então, elas reclamam, né? São pessoas que vão, às vezes, realmente procurar a lei, né? Quando a pessoa é um atentado ao pudor, na verdade, para mim. Isso. O froteurismo são aquelas pessoas que ficam se esfregando no metrô, no ônibus, ou em alguma situação onde dá para dar uma encoxadinha. E isso é uma parafilia. O froteurismo já é uma parafilia. E a pessoa, quando ela ainda filma, posta na rede social, ai, quantas bundinhas, quantas pessoas conseguiram ali se esfregar. Então, isso já é caracterizado pela lei. Também tem artigo para o froteurismo, se eu não me engano, o artigo é 215 do Código Penal. Gente, se eu estiver errada aí com as questões dos códigos, que não dá para decorar tudo, aí vocês colocam embaixo, me corrijam se tiver alguma coisa errada. Mas, ó, pedofilia, froteurismo, né? E mesmo o exibicionismo
são configurados pela lei. É óbvio que também o sadismo também é um tipo de parafilia que busca o quê? Um masoquismo na parafilia, não no traço, tá? Que isso fique bem claro, porque às vezes as pessoas são assim, então quer dizer, se eu sou um sádico, melhor eu procurar o traço de caráter masoquista? Muito pelo contrário. O traço de caráter masoquista, ele é formado, lembra, na fase do desfraude, quando os esfíncteres, né, estão sendo ali treinados para fazer o cocô e xixi no piniquinho. E às vezes esse sujeito aqui tem uns escapes. E devido a esses escapes, às vezes eles sofrem dos adultos ou das pessoas que estão educando um certo rigor. E esse rigor, né, na educação faz com que às vezes tenha um processo de humilhação e coisa e tal, e esse indivíduo vai crescendo com uma certa retenção anal, vai segurando os esfíncteres e vai criando ali uma certa coraça do caráter, mais de segurar a bronca, porque às vezes a bronca no processo educacional foi muito mais violenta, no sentido mesmo mais sádico, que às vezes você pode estar sendo educado por um sádico, ou foi educado por um sádico, e esse sádico, na verdade, colocou nesse sujeito um cabresto muito grande quanto às questões ali de produção interna que o masoquista produz, e ele entendeu que aquela produção era vergonhosa. Então, e ele começou a reter, começou a segurar os esfíncteres. Esse ato, né, de segurar o esfíncter causa uma tensão, né, muito grande no corpo, dando aquele formato anatômico corporal de uma pessoa mais quadradona. Isso não significa que o traço de caráter masoquista tem uma necessidade, num gozo de prazer, de buscar a dor. Muito pelo contrário. Às vezes o masoquista no traço está buscando muito mais uma pessoa que seja um continente receptivo, né? Vamos colocar assim, uma latrina, para que ele possa ali expurgar sentimentos e sensações que ele teve que guardar por muito tempo e que lhe causavam angústia e todo esse processo retentivo anal. Às vezes, o que o masoquista em si, no traço, precisa é justamente de ter amigos, pessoas ou mesmo um terapeuta que possa fazer esse papel de segurar todas as angústias, todas as coisas que ele está guardando e que ele precisa expurgar para aliviar. E não de um sádico, por exemplo, que vai lhe infligir mais dor e que vai colocar ele numa posição muito mais da dor do traço dele do que ele, por exemplo, tá usufruindo o relaxamento hedonístico de estar, às vezes, expurgando isso para uma pessoa latrina, para alguém que seja essa latrina para receber essas questões dele. Aí, olha só como não tem nada a ver com a parafilia do masoquismo. A parafilia do masoquismo significa o quê? Em qualquer traço pode ter essa parafilia masoquística, que, lembrando assim, os 50 tons de cinza, né? Aquela menina que nem conhecia muito bem da sexualidade dela, precisava de um sádico que fizesse todas aquelas manifestações sexuais. Ali eu tinha um sádico que era o ator principal e a menina que era a masoquista que recebia aqueles decretos dados por aquele cara na sexualidade, que era causar dor, só que aquela dor que ele estava causando nela, ele sabia que depois ia ser transformado num tipo de prazer. E ali sim se desenvolvia uma parafilia, né? Que seria o par complementar, sádico com masoquista, que não tem nada a ver, né? Se você olhassem a figura deles, eram dois rígidos com psicopata acordando questões sexuais. Mas aqui não, a parafilia, as parafilias em si, elas são tipos de perversões. Por quê? Por que perversões? Porque o gozo do cara ou da pessoa, vamos colocar o gozo da pessoa, está muito mais relacionado a um objeto. E esse objeto é que lhe causa o prazer nesse gozo, seja ele qual for. Por exemplo, se for uma parafilia de
pedofilia, onde a pessoa gosta de criança, de menores, que aí está previsto pela lei, é contra a lei, mas a pessoa só goza naquilo, não importa qual seja a criança, o que importa é que seja criança, entendeu? E nesse caso é uma parafilia voltada que o gozo da pessoa só vai naquilo. Por exemplo, o voyeurismo, o cara só goza vendo os outros treparem, ou ele pegando cenas ali com o drone, fazendo os filmes por aí, com os drones, vendo, deturpando, né, a privacidade alheia. Olha só, ainda tem um gozo disso, do proibido, né, deturpando a privacidade alheia, para que ele consiga a cena principal, né, que seria estar vendo o sexo alheio, e a outra pessoa não está nem vendo que ela está vendo, entendeu? Porque o verdadeiro voyeurista gosta disso, gosta de ver sem ser visto, para poder ter a questão orgástica muito maior, e o foco dele é isso. Ele pode até ter relacionamentos com outras pessoas, mas o gozo dele vai estar sempre voltado para aquele objeto. Mesmo que ele está tendo, por exemplo, um sexo com alguém, o gozo mental dele vai estar sempre voltado para aquele objeto. Então, aqui sim existe uma parafilia, né, que está voltada para a perversão da sexualidade. Existem outras parafilias, um monte de parafilias, que nem eu já coloquei, o frotteurismo, a pessoa tem uma necessidade de ficar esfregando, o exibicionismo também é previsto pela lei. Eu não me lembro o código agora, não sei se é o mesmo código do que gosta de ver, né? Se é 233, aí vocês colocam aí embaixo, que eu acho que também é um artigo 233, que é quando a pessoa, assim, o exibicionista, ele gosta de transar em público, às vezes transar na rua, assim, do lado da banca, no parque. Então são também situações onde ela pode ser pega, ou às vezes é pega por um voyeurista, e a pessoa gosta de saber que está sendo vista, mas finge que não está sendo vista. Também o gozo tá nisso. E quando eu falo do gozo tá nisso, significa que a pessoa não consegue gozar fora desse cenário. Então, quando a pessoa só goza num objeto que está voltado especificamente para um ato, ela tem uma parafilia. E essa parafilia significa o quê? Uma perversão dessa sexualidade, porque a sexualidade mais normal é uma sexualidade que goza em vários cenários, né? Pode gozar nesse, também pode gozar em outro, mas ela não tem uma fixação obsessiva. Aí eu posso até colocar uma certa obsessividade, é uma fixação obsessiva, por exemplo, em estar vendo mulher na webcam, entendeu? Aquelas cam girls. Então as pessoas são pessoas que só gostam disso, e o gozo está naquilo. Então também é um tipo de busca voyeur, de estar sempre o gozo naquilo, não consegue gozar lures. E mesmo quando tem uma mulher ou um cara de verdade, o pensamento obsessivo vai para aquele campo de gozo, vai buscar aquela cena que repete e que traz o gozo para a cena, pervertendo, às vezes, a manifestação natural que seria de você ter vários tipos de cenário para um campo orgástico. Então, quando você pensa nisso, aí você pensa N questões. Existe também parafilias que elas são muito mais nojentas, né? Mesmo, muito mais voltada mesmo para o caso, para uma demência, para uma psicopatologia real, que, por exemplo, são as coprofilias, né? Que é aquele prazer que a pessoa tem de transar com fezes, com fedor, com cheiro de urina. Aí sim está configurado numa coisa muito mais obscena, né? Muito mais voltada para uma demência, ou a coprofagia, né? Que são aquelas pessoas que têm a necessidade de comer aquele tolete de cocô. Aí sim é uma coisa mais voltada para psicopatologia mesmo. Aí realmente vão buscar ajuda com o psiquiatra, que às vezes você está no processo de demência. Existem algumas psicopatologias também que induz, né, a pessoa a um processo de erotização que ela não faz muita conexão com a razão. Então, às vezes a pessoa está num processo aí de... Não, eu não falo nem obnubilação da consciência, porque às vezes não tem a ver com a consciência, tem muito mais a ver com a demência, e aí sim tem que sim buscar uma ajuda
não só com psicoterapia, né, psicólogo, psicanalista, mas sim com psiquiatra, né. Então aí tem alguns tipos de parafilia que realmente tem que ter tratamento. Por exemplo, a pedofilia, quando a pessoa só tem muito desejo com um objeto infantil, às vezes é necessário fazer sim uma contenção química, né, que a gente chama castração química, para conter aquele ímpeto, aquele desejo, né, por uma coisa que é completamente fora da lei e que pode sim acabar prejudicando um ser humano pequenininho ou uma pessoa mesmo, né, no sentido, às vezes até uma família. Então, esses tipos de parafilias, né, que mexe com a lei, além de ser contra a lei, né, que a pessoa pode que é previsto pelo Código Penal e a pessoa pode ser presa, existem parafilias que também denotam a necessidade de um tratamento psiquiátrico, que demonstram que a pessoa tem uma psicopatologia vigente ali, que precisa ser tratada. É lógico que, por exemplo, uma coprolalia. A coprolalia é quando a pessoa tem um prazer de ouvir palavras obscenas. Já a coprolalia já é uma coisa mais leve, né? Quando a pessoa tá ali transando, falando um monte de palavrão, né? Falando aqueles montes de, sei lá, né? Vão colocar assim... coisas mais sujas, né? Palavras mais sujas, mais obscenas, não deixa de ser uma parafilia. Mas, hoje em dia, já é considerado uma parafilia socialmente aceita, né? Falar, né? Dirty no sexo, né? Falar palavras sujas. Isso também era uma parafilia, mas é considerado normal, como o homossexualismo também era considerado uma parafilia e hoje em dia já é considerado uma tendência de desejo sexual que a pessoa teve ali numa escolha, né? Tipo, um tipo de escolha. Hoje em dia já não é mais considerado uma parafilia. A grande questão aqui é que para a gente diferenciar assim, quais são os traços que têm maior tendência à parafilia, todos os traços têm tendências a parafilias. É óbvio que o traço de caráter mais rígido, né, que tem muito mais um processo de melinização que terminou ali na região da sexualidade, tem muito mais predisposição a ter mais fetichismo, ter mais prazeres nas regiões que outros traços não teriam, entendeu? Tá muito mais apto a ter uma intensidade sexual nos fetiches maior, mas não significa que o traço tem tendências parafílicas contra a lei, entendeu? Como essas que eu já citei, né? De, sei lá, do froteurismo, né? De ficar se esfregando, ou mesmo do voyeurismo, do exibicionismo, entendeu? Então, não existe uma correlação, porque no fundo, todos os traços têm as parafilias, tem algum tipo de parafilia, tem algum tipo de perversão na sexualidade. A única questão aqui importante a ser levada em consideração são que as parafilias que elas têm uma conexão mais com a psicopatologia, quando a pessoa só goza num determinado objeto. Então, assim, a pessoa só tem aquele gozo em determinado tipo de situação e só aquele determinado tipo de situação produz gozo. Então, aqui vale sim psicoterapia, entendeu? E vale sim, dependendo da parafilia, se é uma coprofilia, né? Coisa mais nojenta. Aí sim tem um olhar que a gente tem que ter quanto às questões da psicopatologia desse caso, que tem que às vezes ir para um processo mesmo de tratamento psiquiátrico, né? E um acompanhamento com um psicoterapeuta para ver qual é o nível, né? Às vezes dessa relação de objeto versus até uma certa obsessividade do gozo insistente naquilo. Então, para esses tipos de parafilia, existe assim um
tipo específico de psicoterapia. Aqui sim vale uma atenção. Agora, para outros tipos de parafilias mais leve, como essa que eu citei, né, de falar coprolalia e de ficar falando palavrão, às vezes fetichismo, de a pessoa ter uma relação de objeto com pessoas que usam um determinado tipo de roupa, ou é roupa de latex, ou é bota, ou é espartilho, ou essas parafernálias todas que tem, ou mesmo ter aquele tipo de alterotismo que antigamente era chamado de onanismo, né, que é masturbação, onde a pessoa tem ali um alterotismo consigo mesmo, hoje em dia já não é considerada uma parafilia de uma perversão, às vezes até uma necessidade que a pessoa tem de se aliviar. E agora colocando, por exemplo, uma necrofilia também, que é uma atração por pessoas mortas, todos esses tipos de parafilia, onde está muito o foco do desejo sexual e o gozo está muito desfocado do que é aceito socialmente, aí você já se atenta quanto à questão mesmo de ter ali um quadro mais parafílico que vai mesmo para o psicopatológico. Nesses casos, vale sim um tratamento assistido com mais ênfase e um olhar específico para cada detalhe desses casos, seja lá da necrofilia, desse, às vezes, do exibicionismo, às vezes da própria do froteurismo, quando a pessoa só tem um foco do gozo. Se o foco está muito só naquilo, aí eu tenho um tipo de perversão. Aí sim, vale um tipo de tratamento. Fora disso, né, vamos colocar assim, dessas parafilias mais hediondas e mesmo às vezes até contra a lei, os outros tipos de parafilia hoje em dia é considerado mais normal, já é mais socialmente aceito do que quando eles inventaram o termo parafilia e trouxeram a parafilia sendo explicitada como um problema psiquiátrico, por exemplo, entendeu? Então, dependendo de qual é a parafilia, realmente faz frente à psicopatologia, faz frente à necessidade de um tratamento. Tirando isso, é só um foco do desejo que acaba indo, às vezes, para um lado muito mais perverso, né, ali da sexualidade, mas isso não chega a trazer algum tipo de dano psicológico, porque no fundo todos nós, né, segundo o Freud, né, se a gente fizer uma leitura aí dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil, você vai acabar vendo que todos nós passamos por uma fase polimorfo perversa e algumas das nossas fases ficam muito mais fixadas na nossa infância e que traz um retorno de um recalcado a algumas questões da sexualidade, e é por isso que às vezes se tem um apetite maior XY para determinadas coisas, mas se sai um pouco da linha, essa linha mais de desenvolvimento, né, da gente desse polimorfo perverso para uma coisa que se fixou muito mais patologicamente, aí vale sim uma escuta analítica e às vezes um tratamento psiquiátrico, muitas vezes, principalmente se tiver aquelas parafilias mais nojentas, que realmente é nojento porque bota em risco a vida da pessoa, e outras bota em risco a vida de outras pessoas e ainda é contra a lei. Nesses casos vale psicoterapia. Fica a dica.